todos, bem-vindos a mais uma série de computacionais. Hoje, nesta aula, cobriremos um roteiro extenso. Começaremos pelas técnicas de pesquisa fundamentais, como BFS e DFS, comparando as suas abordagens. Depois, exploraremos caminhos mínimos com o famoso algoritmo de Dijkstra e aprenderemos a otimizar redes através de árvores geradoras de custo mínimo, utilizando os métodos de Kruskal e Prim. Terminaremos com conceitos de conexidade e exercícios práticos. Para contextualizar esta aula profunda as ferramentas de análise de grafos. Vamos entender como percorrer vértices de forma estratégica, detectar ciclos e encontrar as rotas mais eficientes em grafos ponderados. Estas técnicas não são apenas teóricas, elas são o motor por trás de sistemas de GPS, logística de transportes e o próprio funcionamento da internet. Os nossos objetivos principais são claros. Ao final desta sessão deverão ser capazes de distinguir entre as lógicas do BFS e DFS, aplicar algoritmos de caminho mínimo como o de Dijkstra e construir árvores geradoras mínimas eficientes. Queremos que saiam daqui com a capacidade prática de resolver problemas reais de otimização. Mas o que são, afinal, estes algoritmos? Em termos simples, são conjuntos de passos precisos que nos permitem encontrar caminhos ou calcular custos numa rede de pontos interligados. Pensem neles como receitas eficientes que garantem a melhor solução em tempo finito, economizando memória e esforço computacional. Existem duas estratégias principais para explorar um grafo. A busca em largura, ou BFS, explora a rede por camadas, como as ondas num lago. Já a busca em profundidade, ou DFS, é como entrar num labirinto, seguindo um caminho até ao limite antes de recuar. Cada uma utiliza uma estrutura de dados específica que dita este comportamento. Para entender a diferença entre BFS e DFS, precisamos olhar para as estruturas de apoio. O BFS usa uma fila queue, seguindo o princípio FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro a ser explorado. O DFS usa uma pilha stack, seguindo o princípio LIFO. O último a entrar é o primeiro a sair, o que nos obriga a ir fundo na exploração antes de voltar atrás. Vamos detalhar a busca em largura, BFS. Ela percorre o grafo nível a nível. É ideal para encontrar o caminho mais curto em grafo, onde todas as ligações têm o mesmo peso, pois garante que visitamos todos os vizinhos diretos antes de passarmos para os amigos desses vizinhos. Aqui temos o pseudocódigo e o diagrama de bloco do BFS. Notem o processo, marcamos o ponto de partida, colocamos na fila e enquanto a fila não estiver vazia, retiramos um nó e adicionamos os seus vizinhos ainda não visitados. É um ciclo sistemático de exploração horizontal. Vejamos um passo a passo prático. Começamos no vértice A, que entra na nossa fila. Assim que o visitamos, identificamos os seus vizinhos imediatos B, C e D e colocamos na fila para serem os próximos da lista de exploração. Continuando, passamos o B para os visitados. Como o B está ligado a E e F, estes entram no final da fila. Depois visitamos o C, o que faz com que o seu vizinho G também entre na lista de espera. Vejam como estamos a expandir a nossa fronteira de conhecimento gradualmente. Agora é a vez do D. Ao visitá-lo, adicionamos os seus vizinhos H e I à fila, em seguida processamos o E, que já estava na fila. Reparem que a ordem de visita respeita rigorosamente a distância em relação ao ponto inicial A. Avançamos para os próximos na fila, o vértice F é marcado como visitado, seguido pelo vértice G. Estamos quase a concluir a exploração de todos os nós que foram descobertos nas camadas anteriores. Finalmente, visitamos o H e o I. Quando a fila esvazia, significa que exploramos todos os vértices alcançáveis. O resultado é uma árvore de exploração que nos dá automaticamente o caminho com o menor número de arestas desde a origem. Para consolidar, vamos a um exercício rápido. Imaginem este conjunto de vértices e arestas. Se começarmos no A, qual será a ordem exata em que os vértices serão visitados usando BFS? Aqui está a solução. De A, vamos para B e C. Camada 1. De B, descobrimos D e E. De C, descobrimos F. Assim, a ordem final é A, B, C, D, E.
É um processo em cascata muito previsível e organizado. Agora mudamos o chip para a busca em profundidade, DFS. Em vez de camadas, aqui seguimos um trilho até não dar mais e só depois fazemos o backtracking, ou seja, recuamos para tentar alternativas. É a ferramenta perfeita para detectar ciclos ou analisar a estrutura interna de componentes. No pseudocódigo do DFS, a grande diferença é o uso da pilha. Ao removermos sempre do topo, estamos sempre a priorizar o último nó descoberto, o que nos empurra para a profundidade do grafo em vez de espalhar a pesquisa pelos vizinhos. Vamos ver a diferença no mesmo grafo de antes. Começamos em A e colocamos os seus vizinhos B, C e D na pilha. Mas, ao contrário do BFS, o próximo a ser explorado será o último que entrou, neste caso o D. Do D, saltamos imediatamente para os seus vizinhos H e I. Reparem que ainda nem tocámos no B ou no C, que ficaram lá embaixo na pilha. Visitamos o I primeiro, indo o mais longe possível por este ramo. Depois do I, recuamos até o H e só quando esgotamos as opções deste lado é que voltamos para o C, que por sua vez nos leva ao G. Vejam como a exploração é vertical e estreita. Continuando, visitamos o G e finalmente voltamos para o B, que foi um dos primeiros vizinhos de A, mas o último a ser processado. Do B saltamos para a sua ramificação, explorando IE e F. Ao terminar, a pilha fica vazia. O DFS deu-nos uma perspectiva diferente do grafo, muito útil para entender dependências e conectividade profunda. É a base para algoritmos que resolvem labirintos ou ordenam tarefas. Vamos aplicar o mesmo exercício de antes, mas agora com DFS. A ordem será diferente da que vimos no BFS, mesmo que o ponto de partida A seja o mesmo. A solução mostra o caminho. A vai para B, que vai para D. Sem saída em D, recua para B e vai para E. Recua para A e vai para C. E de C para F. A ordem A, B, D, E, C, F reflete esta exploração mergulhante. Resumindo a comparação, ambos visitam todos os nós, mas o BFS é largo e usa filas, enquanto o DFS é fundo e usa pilhas. E escolhemos o BFS quando queremos caminhos mais curtos em saltos e o DFS quando precisamos explorar toda uma ramificação primeiro. Um exemplo prático do BFS é a radiodifusão em rede, quando envia uma mensagem que se deve propagar por todos os dispositivos, ela viaja por ondas de vizinhos, primeiro os de 1 grau, depois 2 grau e assim por diante. É pura lógica de busca em largura. Já o DFS é o modelo perfeito para resolver labirintos. Nós tentamos um caminho até bater numa parede. Quando isso acontece, recuamos até à última bifurcação e tentamos o próximo caminho disponível. É o comportamento humano natural de exploração. Entramos agora no conceito de ponto de articulação. Pensem nisto como um nó crítico. Se este vértice falhar, o grafo divide-se em partes isoladas, uma rede de computadores, um router, que seja ponto de articulação. É um risco, pois a sua falha isola segmentos inteiros da rede. Quanto à conexidade, temos dois tipos: fortemente conexo, onde conseguimos ir e voltar entre quaisquer dois pontos respeitando as setas, e fracamente conexo, onde a ligação existe, mas talvez apenas numa direção, como uma rede de ruas de sentido único. Os componentes fortemente conexos, CFC, são pequenos clubes dentro de um grafo, onde todos se alcançam mutuamente. Nas redes sociais, um CFC pode representar um grupo de amigos que seguem todos uns aos outros, criando uma bolha de comunicação bidirecional. O problema do caminho mínimo é um dos mais famosos. Queremos ir de A para B com o menor custo. Se não houver pesos, o BFS resolve, mas se as arestas tiverem custos como distância ou tempo, precisamos de algoritmos mais robustos como o do Dijkstra. Existem vários algoritmos para caminhos mínimos dependendo do cenário. O Dijkstra é o padrão para pesos positivos.
O Bellman-Ford lida com pesos negativos e o Floyd-Warshall calcula as distâncias entre todos os pares de nós de uma só vez. Cada um tem o seu superpoder. O algoritmo de Dijkstra é guloso. Ele começa na origem com distância zero e assume que os outros estão no infinito. A cada passo ele escolhe o vizinho mais próximo ainda não fechado e atualiza as distâncias dos seus vizinhos se encontrar um atalho melhor. É como um GPS a recalcular a rota em tempo real. Vamos praticar. O desafio aqui é encontrar o caminho mais barato entre o ponto A linda e o ponto Z neste grafo ponderado. Preparem-se para acompanhar as somas de custos em cada passo. A resolução mostra-nos que fechamos primeiro o A, depois o C, por ser o vizinho mais barato 3, e vamos expandindo. O caminho final A, C, D, E, G, Z custa 16. Notem como às vezes um caminho com mais saltos pode ser mais barato do que um caminho direto se os pesos das arestas forem menores. Mudamos agora para as árvores geradoras de custo mínimo, MSD. O objetivo é ligar todos os pontos de um grafo com o menor custo total possível, sem criar ciclos. Imaginem que querem eletrificar várias casas gastando o mínimo possível de cabo. Uma MST é a solução ideal. O algoritmo de Kruskal foca-se nas arestas. Nós ordenamos todas as arestas do menor para o maior peso e vamos escolhendo as mais baratas, desde que não fechem um triângulo ou círculo. Para isso, usamos uma técnica chamada Union Find para verificar a conectividade. Vejamos este exemplo com 9 vértices. Para ligar todos, precisaremos exatamente de 8 arestas. Vamos ver como o Kruskal seleciona estas 8 de forma inteligente. Primeiro pegamos na aresta mais barata de todo o grafo, 7 até 6 com peso 1. Depois a próxima mais barata é a 8 até 2 com peso 2. Como não formam ciclos, ambas são aceites. O Kruskal é muito direto, ele quer o que é barato primeiro. Continuamos. A aresta 0 até um peso 4 e a 6 até 5 peso 2 são adicionadas. Reparem que estamos a criar pequenos fragmentos de árvore em diferentes partes do grafo que se irão unir mais tarde. Agora atenção, se tentássemos a aresta 8 até 6, criaríamos um ciclo, por isso rejeitamos-la. Passamos para a próxima, a 2 até 3 e depois para a 2 até 5. Agora os nossos fragmentos começam a fundir-se numa estrutura maior. Rejeitamos a 7 até 8 por causa do ciclo e aceitamos a 0 até 7. Finalmente, rejeitamos a 1 até 2 e aceitamos a 3 até 4. Com 8 arestas escolhidas, terminamos a nossa missão. O resultado final é esta árvore. O custo total, somando todos os pesos das arestas escolhidas, é 37. Esta é a forma mais barata de manter todos estes 9 pontos ligados entre si. O Kruskal é ótimo para grafos esparsos e é muito simples. No entanto, a necessidade de ordenar todas as arestas no início pode ser um ponto fraco se o grafo tiver milhares de ligações, tornando o processo mais lento. Neste exercício com matriz de adjacências, o processo é o mesmo, listamos os pesos, ordenamos e vamos unindo os vértices. O custo final de 16 é obtido escolhendo as ligações 1, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Aqui temos mais um desafio prático para o Kruskal num grafo de letras de A a F. Vamos ordenar os pesos que variam de 1 a 7 e ver quais entram na nossa árvore geradora mínima. A solução mostra que as arestas A, C, C, E, A, B, C, D e A, F formam a rede ideal com custo 14. Assim que atingimos as 5 arestas necessárias para ligar os 6 vértices, paramos a execução. Deixo-vos este grafo para praticarem o algoritmo do Kruskal. Tentem identificar as arestas de menor peso e verificar se não estão a criar ciclos à medida que as adicionam. Aqui está a solução visual para compararem com o vosso raciocínio. Vejam como a estrutura final parece uma espinha dorsal que percorre todos os pontos sem redundâncias. Passemos ao algoritmo de Prim
Ao contrário do cruscal, o prim cresce como uma planta, a partir de uma raiz. Escolhemos um ponto inicial e vamos puxando para a árvore o vizinho mais próximo de qualquer ponto que já faça parte dela. Vamos usar o mesmo gráfico anterior para ver como o prim chega ao mesmo custo de 37, mas seguindo uma ordem de seleção completamente diferente. Começamos no vértice 0. Ele tem ligações com peso 4 e 8. Escolhemos a mais barata, ligando ao vértice 1. Agora a nossa árvore é o conjunto 0,1. Desta mancha inicial, olhamos para fora e vemos que a ligação mais barata para expandir é a 7,6. Adicionamos o 6 e depois o 7. A árvore está a crescer de forma contínua, sempre agarrada ao que já temos. A seguir, o ponto 5 entra na árvore através da aresta 6,5 e o ponto 2 através da 5,2. Notem que o prim está sempre a vigiar a fronteira da árvore para encontrar a expansão mais económica. Expandimos para o 8 e para o 3. O critério de desempate, quando os pesos são iguais, pode ser arbitrário, pois no final chegaremos sempre a um custo mínimo global. Finalmente, o último ponto a entrar é o 4. Com todos os vértices incluídos, a nossa MST está completa. O processo de crescimento orgânico do prim terminou. O resultado é, sem surpresas, o mesmo custo de 37. Embora as arestas escolhidas possam variar ligeiramente em caso de empates, o valor mínimo total é uma propriedade do gráfico. Aqui vemos uma solução alternativa para o mesmo problema. Reparem que, embora a forma da árvore seja um pouco diferente, o custo total mantém-se nos 37. Isso acontece quando há arestas com pesos repetidos no grafo original. As vantagens do prim brilham em grafos densos, onde há muitas arestas, pois ele foca-se nos vértices. No entanto, ele precisa de uma fila de prioridade para ser eficiente, o que exige um pouco mais de gestão de memória. Aplicando o prim à matriz de adjacências, começamos no 1, saltamos para o 3, custo 3, depois para o 2, custo 4, para o 4, custo 3 e terminamos no 5, custo 6. O custo total é 16, validando o que já tínhamos encontrado com o cruscal. Revisitando o nosso exercício de letras, vamos agora aplicar o prim, começando obrigatoriamente pelo vértice A para ver o crescimento passo a passo. O objetivo é o mesmo, encontrar a MST e o custo total partindo de A. Mentalmente, comecem a traçar a expansão a partir desse ponto. A solução detalhada mostra a evolução da fronteira. De A vamos para C, de C para E, depois voltamos a A para ligar o B, de C ligamos o D e de E o F. O custo final de 14 é atingido de forma muito sistemática. Mais um exercício para vocês: apliquem o algoritmo de prim neste gráfico, escolham um nó inicial e vejam a árvore a crescer aresta por aresta. Aqui está o resultado para verificação. Confirmem se a ordem em que adicionaram os nós respeitou sempre a aresta mais barata disponível na fronteira da vossa árvore. Para quem quiser aprofundar, estas são as referências clássicas. O livro do Corman é a Bíblia dos Algoritmos, enquanto o Sedgwick oferece uma perspectiva muito prática e moderna sobre estas estruturas. Chegamos ao fim desta sessão sobre algoritmos em grafos. Espero que estes conceitos de pesquisa e otimização vos sejam úteis. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem contactar-me por e-mail ou passar pelo site da STGL. Muito obrigado pela vossa atenção.